Olá, tudo bem? Que bom que você decidiu se conectar aqui com a gente hoje na comunidade. Seja muito bem-vindo, já aproveita e escreve aí no chat de onde você está assistindo a gente. Já deixa um like e um comentário no nosso vídeo. Ajuda a espalhar esse conteúdo para mais gente. Muito obrigado desde já. Eu queria aproveitar para você e te chamar para conhecer as nossas outras redes sociais. Principalmente o Instagram. Procura lá, @umlugarcomunidade. Se você quiser contribuir financeiramente para que a comunidade continue avançando, é só fazer um Pix. A chave é pix@umlugarcomunidade.com.br. E a gente também quer saber um pouquinho mais sobre você que está aí nos assistindo. Por isso, está aparecendo um QR Code aqui na tela, dá uma lida nele e aproveita e responde a nossa pesquisa para a gente conhecer, saber quem é você, de onde você está, o que você acha da comunidade, como é que a gente pode te atender melhor. Então, sua resposta será muito bem recebida. Que bom que você está assistindo com a gente. Hoje a gente vai continuar a nossa série. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo amor que o Senhor nos demonstra dia após dia. Esteja com a gente durante esse culto. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus é maravilhoso e vai até as últimas consequências por mim e por você. Vai até onde você estiver para resgatar você e trazer você de volta para a casa dele. Vamos todos nos colocar de pé e vamos louvar o nome daquele que tem um amor que nós não somos capazes de compreender. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Deus é bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim. Desgarrados como ovelhas, mas Ele, em seu maravilhoso amor e misericórdia, alcançou a todos nós e nos trouxe de volta com Ele. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Valor, mas tudo pagou por mim. Deus é bom, tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. O que o amor de Deus faz? Muralhas, destrói as mentiras. Ele faz, traz luz para as sombras, escala montanhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É esse o amor de Deus. Maravilhoso, impressionante, infinito, ousado. É o amor de Deus. É o amor que oferece aquilo que Ele é para mim e para você. No meio do deserto da existência, é Ele que sacia a nossa sede. Ele é o pão que nos alimenta. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, mas até que Cristo apareceu. E veio Cristo e tudo se fez diferente. Ouça bem, Ele é o Deus que tudo vê. Ele vê meus pecados ocultos. Pode alimentar você hoje. Cristo, o pão que alimenta, vinho esmagado e servido. Na cruz, Pai.
servido na cruz para todo cansado, e o que Cristo oferece, Ele é. Meu pão que alimenta o faminto, é o vinho esmagado e servido nele. Deus maravilhoso, misericordioso, que trouxe você aqui para dizer, dentre muitas coisas que nós temos a dizer, Ele veio dizer para você que Ele conhece você. Ele sabe o que trouxe você aqui. Ele sabe dizer coisas sobre você, ao seu respeito, que você nem sabe que existem. As pessoas podem dizer muitas coisas sobre você. Você mesmo pode ter até uma compreensão a respeito de si mesmo. Mas Ele é o único capaz de dizer para você que conhece você lá no fundo do seu coração. Ele consegue dizer as verdades sobre você. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim. O que Ele disse? E disse que eu tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando eu tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar. O que Ele fez? Cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu coragem, encontrou verdade em mim, no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Você viu verdade em mim, no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Por mais que você ache que você não tenha nada para dar para Deus hoje, que você tenha chegado aqui destruído, com o coração fraco, Deus vê beleza, mesmo você estando na condição em que você está hoje, porque Ele vê coisas lindas em você que você não é capaz de ver. Ele viu coragem e Ele chamou de belo aquilo que você julga ser feio. Ele viu. Você viu coragem, tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim, achou sincero o amor que existe em mim.
Eterno nosso Pai, nosso Rei, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado por enxergar em nós o que ninguém mais vê. Agora, mais uma vez, que vamos estudar sobre esse amor, que Teu Espírito caminhe conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Tudo bem? Prazer receber você aqui no Teatro All, no Shopping Pátio Higienópolis. E é um prazer receber você aí, onde quer que você esteja, sua casa, seu carro, no ônibus, no metrô, no avião, sei lá, qualquer lugar. É bom que vocês escolheram passar esse tempo com a gente. E aproveitando, a gente está com uma pesquisa no ar. Você pode acessar as nossas redes para ver essa pesquisa. E se você se sente, de alguma maneira, parte da comunidade, ou se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, e se você frequenta aqui também o Teatro All, por favor, responda essa pergunta para nos ajudar a entendermos decisões que precisamos tomar em relação à comunidade, tá bom? Nós estamos na série Que Amor é Esse? É uma série que lida com o livro de Oséias. E a gente escolheu essa série porque muitos de vocês, aqui na saída do teatro e também através das mensagens nas redes sociais, ficavam pedindo, fala do livro de Oséias, fala do livro de Oséias, não sei o que lá, tal. Estamos falando de Oséias. O pastor Akeldan abriu a série, dando um panorama geral sobre o livro de Oséias, falando sobre as questões que envolvem, né, esse livro, políticas, sociais, uma época de bonança material, mas de extrema corrupção do povo. Semana passada a gente falou sobre os primeiros 3 capítulos de Oséias, sobre essa ação simbólica do profeta Oséias, que Deus ordena que ele case com uma mulher adúltera e tenha filhos com ela e tal, e como simboliza o amor de Deus, que sempre nos amou e sempre nos amará. E hoje a gente vai falar da segunda sessão literária do livro de Oséias. Então, lembrando, Oséias tem 3 sessões, capítulo 1 a 3, depois capítulo 4 a 11 e, por fim, capítulo 12 a 14. E a gente dividiu assim para ficar fácil. E o centro, né, o processo de divisão dessas sessões tem a ver com o uso da palavra riv, né, que é essa palavra, esse termo técnico que tem a ver com um processo judicial, com uma questão jurídica. Deus está apresentando uma acusação formal contra Israel numa espécie de tribunal e dizendo, olha, vocês romperam com a aliança, vocês quebraram o nosso matrimônio, vocês quebraram essa relação que a gente construiu, essa relação jurídica, inclusive, porque a aliança era uma relação jurídica, né? Era feita uma aliança, animais eram cortados e tudo, tinha todo um processo. O Monte Sinai, né? A gente tem a aspersão de sangue. Então, nessa aliança vocês quebraram, então agora eu estou apresentando, movendo uma ação contra vocês nesse processo jurídico. E no capítulo 1 a 3, no 4 a 11, no 12 a 14, isso vai se repetir. Tá? E a gente vai entender um pouquinho agora essa segunda sessão. Essa segunda sessão, do capítulo 4 a 11, se você tem a sua Bíblia, você já pode abrir, deixar abertinho aí, a partir do capítulo 4, a gente vai ter algumas subseções. Nessa sessão, do capítulo 4 a 11, a gente vai ter 7 subseções. E como a gente já falou, Oséias é um livro complexo, que ele não tem marcadores muito claros, marcadores textuais muito claros. A gente vai perceber o uso de verbos no infinitivo. Então, vez ou outra, vão aparecer verbos aqui no infinitivo, não, no imperativo, desculpa. Vão aparecer verbos no imperativo, marcando o início dessas 7 sessões. Então, a primeira sessão está ali no capítulo 4, vai do verso 1 até o verso 19, e o verbo ouvir aparece aí no imperativo logo no início. Capítulo 4, verso 1 diz, ouçam a palavra do Senhor, porque ele tem uma acusação, né? Ele tem um riv contra vocês. Depois da segunda sessão, a gente vai encontrar no capítulo 5, do verso 1 a 7, e novamente o verbo no imperativo é o verbo ouvir. A terceira sessão está também no capítulo 5, no verso 8, do verso 8 ao 15, essa terceira sessão, e o verbo aqui no imperativo é o verbo tocar. E é o verbo tocar o shofar, toque o shofar. Então, é Deus conclamando ali o povo para ouvir as acusações que ele tem. No capítulo 6, verso 1 até o capítulo 8, verso 14, está a quarta sessão. E o verbo que está no imperativo aqui no início do capítulo 6, no verso 1, é o verbo ralar,
que significa ir ouvir. Então ele vai dizer assim, venham, né? Venham para o Senhor, Ele nos despedaçou, etc, etc. A quinta sessão está lá no capítulo 9, no verso 1, e está precedida de uma partícula negativa. Então o texto diz, não se regozije, ó Israel, não se alegre, porque eu tenho uma série de acusações contra você. A sexta sessão está no capítulo 9, verso 14, vai até o capítulo 10, verso 11. E o verbo que está no imperativo é o verbo natan, que é o verbo dar. Deus faz a pergunta retórica, o que eu vou dar para eles, né? O que eu vou dar para Israel e tal. E ali no capítulo 10, no verso 12, a gente tem o início da última sessão, a sétima sessão, do capítulo 10, 12, até o final do capítulo 11, no verso 11. E o imperativo aqui são vários verbos que aparecem aqui no início no imperativo, mas os dois primeiros são semear e colher. Então Deus dá uma ordem de que Israel semeie a justiça, para a fidelidade, para que possa colher bons frutos. E na sequência o texto vai dizer que Israel não semeou justiça, semeou outras coisas e por isso vai colher outras coisas também. Então são essas 7 sessões, subseções que compõem esta sessão maior. Tá? E dessas 7 subseções, 6 subseções são acusações pura e simplesmente. São 6 pedaços de texto que vão martelar coisas que Israel fez, coisas que aconteceram e assim por diante. E só na última subseção, na 7ª, é que a gente vai ter uma mudança de humor. Bom, nesse processo de acusação, várias metáforas sexuais vão ser usadas o tempo todo. E a ideia de prostituição vai aparecer o tempo todo, de adultério vai aparecer o tempo todo. Tá? Com várias palavras diferentes e tal, mas as nuances estão lá presentes. E há uma tendência na interpretação dessas ideias, né, desses conteúdos sexuais, de que se trata de uma espécie de metonímia. É como se a ideia de adultério e de prostituição tivesse diretamente vinculada à ideia de idolatria, à ideia de adorar a outros deuses. Então, a prostituição é um pedaço, é um recorte, ou simboliza diretamente a ideia de idolatria, de adoração aos outros deuses. Só que a construção dessas nuances aqui, a gente falou um pouco disso na semana passada, dessa questão sexual, é mais metafórica do que metonímica. Porque a metáfora é mais completa, ela não é a parte de um todo, ela não é uma relação de sinedoque, que é uma outra figura de linguagem e tal, mas ela vai descrever uma complexidade de relacionamentos. E é importante a gente lembrar que a ideia de prostituição ela aparece no plural. São adultérios, são prostituições, está no plural. Então indica uma variedade de situações, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. E a gente vai perceber que existe um tipo de idolatria, ou um processo idolátrico nesse contexto de Osés, que Deus vai acusar de uma maneira muito forte. E a gente vai começar com capítulo 4, verso 1, falando exatamente sobre esse tipo específico de idolatria que é importante. Capítulo 4, verso 1 diz, Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação, um riv, contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra. E aqui não é a palavra amor que aparece, mas é a palavra chesed, que significa graça ou misericórdia. Então, a fidelidade e a graça desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus, que em hebraico é a expressão da'at e yahweh. Então, a graça e a fidelidade desapareceram e desapareceu também o conhecimento de Deus. Tá? Da'at vem do verbo yadá, que é importante aqui nesse processo. No capítulo 4, verso 6, ele vai falar novamente dessa situação. Ele vai dizer assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então ele está acusando os sacerdotes de ignorarem o conhecimento de Deus e, portanto, ignorarem a lei de Deus.
Tá? E aí vai ter um detalhe que vai ficar claro no capítulo 5, quando ele vai trabalhar essa ideia do conhecimento mais uma vez. Capítulo 5, verso 3 diz: eu conheço Efraim. E aqui ele vai usar o verbo Yadá. Eu conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim agora se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Verso 4. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não conhecem o Senhor. E aqui ele usa 2 vezes o verbo Yadá. 2 vezes o verbo Yadá. Eu conheço Efraim, eu conheço Israel, eu conheço o meu povo, mas o meu povo se afastou de mim. O meu povo se prostituiu, o meu povo está com o espírito de prostituição. E aqui a expressão é forte, porque é ruach, espírito, zenunim, espírito de adultérios ou espírito de prostituições. Então são várias. Eles não me conhecem. Ele usa novamente o verbo Yadá. Quando a gente vai entendendo o uso do verbo Yadá na Bíblia, a gente percebe que tem uma complexidade associada a esse uso. Porque o verbo Yadá ele não tem a ver com conhecimento teórico, com conhecimento cognitivo, com alguma coisa que você estuda e aprende. Yadá tem a ver com relacionamento, e relacionamento íntimo. Tanto é que, por exemplo, o verbo Yadá é usado para descrever relação sexual. Então, lá em Gênesis, né, por exemplo, no capítulo 4, diz que Adão conheceu Eva e ela gerou Caim. Então, quando vai falar desse relacionamento sexual, usa o verbo Yadá. Porque Yadá tem a ver com esse relacionamento profundo e íntimo, de intimidade física. Então não é algo que é apenas cognitivo, é algo que é relacional, que tem a ver com intimidade, inclusive intimidade física. Então Deus vai dizer: Israel não me conhece. A graça e a misericórdia sumiram, sumiu também o conhecimento de Deus. Eu conheço Efraim, eu conheço o meu povo, eu conheço Israel, mas Israel não me conhece. E não só não me conhece, como prefere o relacionamento com outros deuses. Então aqui ele vai usar a ideia desse relacionamento físico e íntimo para descrever o que ele tem por Israel, mas Israel não tem por ele, mas o que Israel prefere ter com outros deuses, com outras situações. No próprio texto, voltando no capítulo 4, no verso 10, a gente tem um verso que é muito importante para a construção do raciocínio. Capítulo 4, verso 10, ele diz assim: eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem. Esses abandonaram o Senhor para se entregar, a tradução mais literal seria o seguinte: pois do Senhor eles se esqueceram, e se esqueceram para guardar. E ele vai usar o verbo chamar. Então, eles se esquecem de Deus, se esquecem do Senhor para guardar. E ele usa o verbo chamar. Esse verbo chamar é um verbo que é comum, que tem a ver com obediência, etc. e tal, e que aparece várias vezes, por exemplo, no livro de Deuteronômio, associado à ideia de guardar os mandamentos, de guardar o sábado, por exemplo. Levítico capítulo 5 e tal, aparece com a ideia de guardar o sábado. Em Deuteronômio 29, aparece com a ideia de guardar a lei. Então, vocês me esqueceram para guardar. Vocês me esqueceram para guardar. O conhecimento de Deus sumiu, como sumiu a misericórdia e a graça. Vocês me esqueceram para guardar. Eu conheço vocês, mas vocês não me conhecem. Vocês preferem conhecer outros deuses. Vocês preferem o adultério, a prostituição. E nessa construção dessa ideia, dessas nuances, talvez o verso mais famoso de Oséias é essencial para a gente entender o que Deus está falando através do profeta. No capítulo 6, verso 6, Deus, através do profeta, fala assim: pois eu quero misericórdia, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, e não sacrifícios.
Eu quero conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero hesed, eu quero graça. Eu não quero holocaustos, eu quero conhecimento de Deus. Então aqui ele faz dois paralelos, ele coloca em paralelo sacrifícios e holocausto, e ele coloca em paralelo hesed, graça e conhecimento de Deus. Ou seja, a idolatria que ele está construindo aqui, que Deus está falando, uma das idolatrias que Deus está condenando através do profeta, é a idolatria do próprio Deus. Ou seja, Israel não somente abandonou a Deus para servir outros deuses, como Israel abandonou a Deus para servir o próprio Deus. Colocando a performance religiosa e o guardar os mandamentos no lugar do próprio Deus. Então é como se a lei, é como se os rituais substituíssem quem Deus é e estivessem para o povo no lugar de Deus. E essa realidade fica clara em vários profetas, como por exemplo o profeta Isaías. No capítulo 1 de Isaías, Isaías pega pesado com o povo dizendo assim, vocês vão ao templo, vocês adoram, e Deus fala através de Isaías assim, quem mandou vocês virem oferecer sacrifício? Quem mandou vocês guardarem as festas, os sábados, etc.? Quem mandou vocês fazerem isso? Vocês vêm aqui, eu não escuto. Vocês vêm aqui, eu não vejo, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Vocês abandonaram o direito dos menosprezados, dos mais fracos, do órfão, da viúva, e etc. A construção é, vocês colocaram no meu lugar coisas que eu falei. Vocês colocaram no meu lugar a minha lei. Só que ao guardarem a lei, vocês estão perdendo o meu conhecimento. Vocês deixaram de se relacionar comigo. Então Deus está acusando o povo, através do profeta Oséias, de uma idolatria dele mesmo. Ao invés de me conhecerem, vocês estão me adorando idolatramente, de maneira idólatra. Como? Colocando a performance religiosa, colocando a guarda dos mandamentos, colocando no meu lugar fazer coisas para mim, para me agradar. Isso é idolatria. Então não é apenas a idolatria de outros deuses, é a idolatria do próprio Deus. Essas são as prostituições, esses são os adultérios, no plural. E essa metáfora vai sendo construída de uma maneira ainda mais elaborada. Quando ela sai do campo metafórico da sexualidade, ela vai para o campo metafórico da agricultura. Então você tem no capítulo 9, verso 10, um texto bonito, que Deus fala assim, através do profeta Oséias, quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Eu encontrei uma videira, uma vinícola, uma vinha. Uvas no deserto. E quem já conhece como é que funciona a plantação de uva sabe que precisa de muita água. Mas o relacionamento de Deus com Israel é tão bonito que é como encontrar uvas no deserto. Improvável, impossível. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Uma relação bonita, amorosa. Mas eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. E Baal-Peor é uma história bizarra que está relatada no livro de Números, que acontece logo após o episódio com Balaão, que tem a ver com adoração envolvendo necrofilia. E é interessante porque na jornada de Israel pelo deserto, eles se afastam de Deus, mas com uma mentalidade, digamos assim, pitoresca. Por exemplo, na história do bezerro de ouro, se vocês lembrarem, não é que o povo quer adorar o bezerro de ouro. O povo quer colocar o bezerro no lugar de Deus. O bezerro simboliza Deus. Nós vamos adorar a Deus, mas vamos fazer uma imagem desse Deus. E essa imagem é o bezerro de ouro. Então eles estão achando que estão adorando a Deus, mas na verdade estão sendo idólatras. E essa
faceta pitoresca desse tipo de idolatria está presente aqui no que Deus está condenando através de Oséias. Vocês acham que vocês estão me adorando, mas na verdade vocês não estão. Vocês estão sendo idólatras. Ele continua, capítulo 9, verso 16, diz assim: Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem mais frutos, eles não produzem mais uvas. Então aquele início daquele relacionamento em que Deus encontra Israel no deserto, como se eles é uma vinha no deserto, agora esse relacionamento foi transformado, porque Israel se afastou, então agora eles não produzem mais. Eles viraram um deserto, eles não são mais uvas no deserto, agora eles não produzem mais fruto nenhum, porque se afastaram de Deus. E essa metáfora da vinha, ela vai aparecer em outros profetas também, ela vai aparecer, por exemplo, em Isaías capítulo 5. E aí depois de dizer que eles se afastaram, que agora a terra está seca, a raiz está seca, ou seja, morreu, a vinha morreu. Não tem mais, não é só que não tem fruto, não tem raiz, porque a raiz está seca. A vinha morreu. E aí tem a continuação do verso meio pesado, né? Assim, mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, serão perseguidos entre as nações. Aí começa o capítulo 10, que está dentro dessa seção, que é a sexta seção, a subseção dentro dessa seção maior. Capítulo 10 começa dizendo assim: Israel era como uma videira luxuriante, cobria-se de frutos. Quanto mais frutos produzia, mais altares construía. Quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. Mas o coração deles é enganoso e agora devem carregar a sua culpa. E aí começa o capítulo 10 com essa ideia de que Israel é uma videira luxuriante, ou seja, uma videira que produz muitos frutos. E é interessante porque ele usa a palavra aqui, boquec, que vem de bacac, e essa é uma palavra que pode ter dois significados. Pode significar alguma coisa luxuriante, alguma coisa vistosa, viçosa, etc. e tal, mas também pode significar vazio. E o poeta podia ter usado, o profeta podia ter usado várias outras palavras, às vezes ele escolheu bacac, né, boquec, da raiz bacac. Por quê? Porque ela tem dois significados. Isso a gente chama de paralelismo janus. É quando no meio de um poema, de uma construção profética, um oráculo profético, o profeta / poeta, ele usa uma palavra que pode significar duas coisas, e as duas coisas acontecem no texto. E chama paralelismo Janus porque Janus era um deus que tinha duas caras. E é um tipo de paralelismo, é um tipo de recurso poético extremamente elaborado e difícil. Porque você tem que criar um contexto em que as duas traduções sejam possíveis. E aqui você tem a palavra que significa luxuriante, alguma coisa, né, robusta, alguma coisa que tem, né, um visual, que tem, né, uma aparência gigantesca, etc. e tal, um negócio assim vistoso e vazio ao mesmo tempo. E aí ela está no meio de duas descrições, da descrição de uma vinha que tem raiz seca e não produz frutos, e na descrição sequencial de uma videira que está produzindo muito fruto, mas conforme produz fruto, aumenta a corrupção. Então as duas traduções são possíveis. Israel é uma vinha luxuriante, mas também é uma vinha vazia. E essa vinha luxuriante tem a ver com a corrupção, e essa vinha vazia tem a ver com ela estar seca, com a raiz dela estar seca. Olha que elaborado. E por que isso é impressionante? Porque, na minha opinião, esse texto aqui inspira indiretamente uma fala de Jesus que eu gosto muito no Novo Testamento, que é Mateus capítulo 7. Em Mateus capítulo 7, ali no final do Sermão do Monte, Jesus usa uma ilustração que eu gosto sempre de falar, a gente já falou aqui várias vezes, eu não vou me alongar, mas só trazer para vocês. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala das árvores, da árvore boa, que produz frutos bons, e da árvore ruim, que produz frutos ruins, maus, frutos maus. E ele fala, a árvore boa, que produz frutos bons, não pode produzir frutos maus. E a árvore má, que produz frutos maus, não pode produzir frutos maus, ou frutos bons, lembra?
dessa relação. O bom produz bom, não pode produzir mal. O mal produz mal, não pode produzir bom. Lembra disso? Beleza, aí na sequência lembra o que ele fala, que a gente já falou aqui, que é confuso, porque isso é lógico, né? O que é bom, o que é mal é mal. Aí de repente ele fala assim, muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, expulsamos demônios, etc. e tal. E aí Jesus vai dizer, não conheço vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus menciona frutos que aparentemente são bons, mas que no caso não são. Ou seja, é possível que uma pessoa produza aparentemente frutos bons. Mas é possível que esses frutos bons sejam completamente vazios. Porque a raiz está seca. Porque não há conexão com Deus, porque não há conhecimento de Deus, mas aparentemente ela continua produzindo frutos bons. E essa é a tensão de Mateus 7, que é justamente a tensão dessa transição do capítulo 9 para o 10 de Oséias. Israel pode até estar produzindo muitas uvas, mas essas uvas são frutos da corrupção, porque a raiz está seca. Essas uvas são frutos da prostituição, do adultério, da idolatria, inclusive da idolatria a mim. Não são frutos de uma adoração verdadeira e genuína. Porque no meu lugar, eles colocaram ritos. No meu lugar, eles colocaram lei. E abandonaram o conhecimento, abandonaram o relacionamento comigo. E esse relacionamento é a graça e a misericórdia. Não quero sacrifícios, não quero holocaustos. Eu quero graça, eu quero conhecimento. Conhecimento de mim. E aí no finalzinho, no capítulo 11, na última subseção, na 7ª, capítulo 10, verso 12, ele começa ali, ele ainda condena o povo, condena o povo, condena o povo. Se você quiser ler, capítulo 10, a partir do verso 12, ele vai falar que o povo era para ter plantado isso, mas plantou aquilo, e por isso vai colher destruição, vai colher punição. E a gente entende por toda essa narrativa do capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente entende que toda essa construção desse oráculo, desse grande oráculo profético, a mensagem é uma só. A mensagem é, vocês quebraram a aliança. Vocês romperam o relacionamento comigo. Vocês estão errados. Eu fiz aqui uma acusação grande e mostrei que vocês estão errados. Eu tenho provas. Por isso vocês não têm escapatória. Vocês vão ser destruídos. Vocês vão ser punidos. Eu vou acabar com vocês. Porque eu estou certo e vocês estão errados. A conclusão de todos esses capítulos de Oséias, do 4 até o 10, o final do 10 é essa. Acabou. Não tem chance. Até a adoração a mim vocês erraram. Vocês estão me idolatrando. Vocês esqueceram o que é o meu conhecimento. E aí de repente vem o capítulo 11. E aqui tem uma mudança de humor. E no capítulo 11 ele começa dizendo, quando Israel era menino, eu o amei. E aqui é a primeira vez que o verbo amar aparece em Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito eu chamei meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins, aos deuses, e queimaram incenso para ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando pelos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade, com laços de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Eu fui atrás deles, eu amei meu povo. Eu libertei, eu tirei eles do Egito. Eles não queriam saber de mim, mas eu estava lá ensinando eles a andar. Eu estava lá ensinando, dando comida para eles, cuidando deles, protegendo deles, curando eles. Ele fala do passado, daquilo que ele já fez pelo povo. Aqui do verso 5 ao verso 7, no capítulo 11, ele vai falar do que o povo está fazendo no presente, naquele momento. Ele vai assim, eu fiz isso, mas eles esqueceram, agora eles querem voltar para o Egito.
Eles querem me abandonar, eles querem quebrar o nosso relacionamento e voltar para o Egito. Esse é o presente. Eles amam mais as coisas do mundo do que a mim. Aí no verso 8, no verso 9, vem a declaração de Deus sobre o que isso significa. Ele diz assim em verso 8 e 9: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Ou como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? E aqui, Admá e Zeboim são cidades que têm uma relação com Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento. Ou seja, como é que eu posso tratar vocês como eu tratei as cidades que eu destruí? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Literalmente as minhas entranhas estão se movendo, estão mexendo por você. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não sou homem. O santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, pois o Senhor rugirá como leão. Olha que lindo que ele está dizendo aqui. Eu amei vocês. Eu fiz tudo por vocês. Mas agora vocês querem me largar e querem voltar para a vida antiga que vocês tinham. E por tudo que eu apresentei aqui, ao longo de todos esses capítulos, ao longo de todas essas falas, o meu direito era destruir vocês. O meu direito era acabar com vocês. Esse é o processo jurídico. Sabe o processo jurídico? Eu tenho direito de condenar vocês. Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso pensar em destruir vocês? Eu amo vocês. Eu amo vocês. E essa frase que eu acho linda, eu acho de uma beleza terrível. Porque mostra quem a gente é e quem Deus é. Ele fala assim: eu não vou destruir vocês, eu não vou punir vocês, eu não vou condenar vocês. Sabe por quê? Porque eu não sou homem. Eu sou Deus. E por ser Deus, eu vou agir com graça, com amor e com misericórdia. E o que Deus vai fazer? Verso 11 diz assim: virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares, palavras do Senhor. É interessante como ele faz essa do nada, eles virão como aves voltando do Egito. Porque lá no capítulo 7, no verso 11 e 12, olha o que ele diz. Capítulo 7, verso 11 e 12. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora apela para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvirem em sua reunião, eu os apanharei. Ele usa essa ideia, essa imagem de Israel ser como ave, ser como pomba, negativamente. Eles são aves e são pombas, por isso que eles estão indo atrás do Egito, por isso que eles estão indo atrás da Síria, porque eles são bobos, idiotas. E porque eles são bobos e idiotas, eu vou jogar minha rede e vou destruir eles. Vou apanhar esses passarinhos todos e acabar com esses passarinhos. Eu tenho esse direito. Aqui no processo eu tenho esse direito, eu ganhei, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso cobrar, porque vocês quebraram a aliança. E aí chega no final do capítulo 11, ele diz assim: eu vou trazer vocês como aves e como pombas de volta para mim. Ou seja, é uma reversão. Eles são aves, eles são pombos, mas eu não vou deixar eles na mão dos outros, eu vou trazer eles para mim. Eu vou salvá-los. E aqui ele fala desse novo êxodo, dessa nova libertação do Egito. A conclusão do capítulo 11 é uma reversão que é feita por Deus. Pelo amor e pela misericórdia de Deus, que significa o conhecimento de Deus. Quer conhecer a Deus? Ele é graça, ele é misericórdia. Ele não é sacrifício, ele não é holocausto, ele é graça e ele é misericórdia. Sabe por quê? Porque ele reverte as situações. E você pode ler o capítulo 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11.
E você não vai encontrar em nenhum momento Deus dizendo assim: quando Israel se arrepender das suas prostituições, quando o meu povo se arrepender do seu adultério, então eu vou trazê-lo de volta, eu vou fazer o novo êxodo. Não. Sim, por amor, eu amo Efraim, eu amo Israel, eu amo vocês. E porque eu amo vocês, eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou fazer um novo êxodo. A ação de amar é a ação divina. A ação de mudar é a ação divina. E Deus muda o que ele tinha direito de fazer, e ele fala: eu mudo, e ao invés de juízo, eu trago salvação, perdão, graça, transformação, porque eu não sou homem, eu sou Deus. E essa é a mensagem dessa segunda parte do livro de Oséias. Porque eu sou Deus e não homem. Ao invés de punir e destruir, eu vou restaurar, resgatar, porque eu amo vocês. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não é como a gente. Porque ao invés de exigir os seus direitos, porque ao invés de exigir que a punição e a destruição que o Senhor tinha direito de executar, ao invés de insistir nisso, o Senhor insiste em amar, em perdoar, em agir com graça e com amor. Obrigado por esse teu amor gigantesco por cada um de nós. Que esse amor transborde nos nossos corações, no nosso coração, na nossa mente. Que esse amor transborde em nós e para além de nós. Para que esse amor transforme não apenas a nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Que a gente sinta que é amado. Que a gente sinta que não importa quem sejamos, somos e seremos sempre amados por Ti. Porque é o Teu amor, e o Senhor não é como a gente. O Senhor é Deus. Te agradecemos por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou, no meio dos meus erros estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é
a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer. Oh, sim, eu sei que amor é esse. Vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. Amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Se você quiser se levantar para a gente se abençoar, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Obrigado pela presença de vocês e até semana que vem.